Tá servida? Porque agora começou mais um Nick na Cozinha. Sabe aquele pão que você come, assim, uma fatia e do nada quer comer o pão inteiro? Pois então, é esse pão que você vai aprender a fazer hoje. Eu vou usar minha batedeira planetária, tá? Mas, se você quiser sovar na mão, você pode também, porque dá super certo. Só vai precisar sovar por 15 minutinhos, 20 minutinhos, que a massa vai ficar perfeita. Outra coisa, não dá pra usar a batedeira convencional, tá? Precisa ser essa daqui, planetária, que bate algumas massas pesadas, né? Porque ela precisa ter esse batedor aqui, que é o batedor gancho, e ele consegue sovar a massa tranquilamente, né? Porque a gente sabe que massa de pão é pesada. Então vamos para os ingredientes. Tô falando demais, né? Tô falando demais. Então vamos para os ingredientes. Trigo, leite, manteiga, sal, açúcar, ovo, fermento biológico seco. Precisa ser fermento biológico seco, não dá pra ser fermento de bolo, não funciona. E os ingredientes que eu falei que você pode usar, que assim, vai deixar o pão muito melhor, mas se você também não usar, não vai fazer tanta diferença. Melhorador de farinha, que vai deixar o pão mais macio, ele vai durar alguns dias a mais, sabe? Ele dá estabilidade se o fermento e a farinha não estiverem tão saudáveis assim para o crescimento do pão. E também, como é pão de leite, né? Leite ninho. Mas se você não quiser colocar, a gente já vai estar usando leite, então tá tranquilo, você não precisa usar. Mas eu gosto de colocar porque dá uma melhoradinha ali, né, na massa do pão. E agora vamos para o modo de preparo. Erro de iniciante, eu achei que estava gravando, mas não estava. Aqui eu misturei um sachê de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar e 250 ml de leite morno. Então a gente vai esperar 10 minutos, isso daqui meio que fermentar, vai ficar tipo uma espuminha em cima e aí a gente vai saber que o fermento está vivíssimo. O que acontece? Nessa etapa aqui, a gente não pode colocar leite quente, tem que ser leite morno, porque se for leite quente vai matar o fermento, aí o pão não vai crescer. Então a gente vai esperar esse tempinho, 10 minutinhos, e depois a gente volta pro próximo passo. Agora nós vamos para a outra etapa, onde a gente vai colocar um ovo, 400 gramas de farinha de trigo. A receita total vai 500 gramas, mas eu coloco agora 400 porque eu vou sentindo se a massa vai precisando ou não de trigo, porque se colocar muito trigo, a massa vai ficar dura. Também vou colocar uma colher de chá de sal. Agora é só misturar tudo isso. Eu vou fazer na batedeira planetária, mas se você quiser, você pode misturar com uma espátula, só para deixar a massa um pouco mais homogênea, e depois você vem sovando ela. Vou trocar o gancho, porque agora a massa já está um pouco mais misturada e agora ela já está bem mais pesada para mexer. Vou colocar 2 colheres de sopa de leite em pó, 5 gramas do melhorador de farinha e por último vou colocar 3 colheres de sopa de manteiga. Agora a massa está pronta para sovar por 15 minutos. Gente, olha que lindeza que tá essa massa. Você vai saber que vai estar no ponto quando você pegar uma parte dela e fazer o teste de véu. Olha isso. Tá vendo? Ela não se rasga, ela tá finíssima aqui. Esse é o ponto certo da massa. E assim, ela está bem macia e ela não gruda na mão, tá vendo? A massa estando pronta, então, eu vou levar ela pro forno, micro-ondas, porque assim fica bem quentinho, né? E como agora está frio, o fermento demora um pouco mais para se desenvolver. Então, é ideal deixar num lugar quentinho, sabe? Que não pega vento e tudo mais. Tem a opção também de deixar no forno elétrico, mas aí você não liga ele, só liga a luz interna, tá? Então eu vou polvilhar um pouco de trigo aqui por cima para deixar essa massa crescer. Então a massa tá bem polvilhadinha, polvilhei embaixo dela e nas laterais também, para quando ela crescer não ficar grudando aqui, sabe? Então agora eu vou levar ela para descansar entre 1 hora e 1h30 e depois a gente volta para ver como foi o crescimento dessa massa. Chegou a hora de ver se o nosso pão realmente cresceu. Vocês estão preparados? Porque assim, eu estou ansiosíssima para ver. Então vamos lá.
Gente, ele cresceu tanto, olha isso. Até cheguei a dar uma encostadinha nele aqui no micro-ondas, de tanto que ele cresceu. Eu amo isso, eu amo isso. Então agora a gente vai dividir essa massa em duas formas, porque assim dá pra fazer 2 pães de um tamanho perfeito, assim, pra gente comer, que um pão não fica mais velhinho que o outro. Então eu sempre como um, sempre deixo um fora, e o outro pão eu congelo. E quando acaba um, eu só descongelo, coloco 5, 10 minutinhos no forno e ele fica novinho, como se tivesse feito agora pra comer. Vou dividir a massa em 2 partes de 450 cada uma. Enfarinhar um pouco a bancada e já vou modelar. Finalzinho eu dou uma apertadinha pro pão não abrir na hora de assar. Aqui ficou o nosso pão, primeiro pão. Ó. Olha o tamanho da forma. Ela tá bem fofinha essa massa. Olha isso. Peguei uma garrafa de suco integral para me ajudar a abrir a massa, porque eu quebrei meu rombo. Mas, se você quiser fazer com as mãos, também dá certo, tá? O negócio de tirar o ar da massa é para ela não ficar aquela massa tão rústica, sabe? Quando você come o pão, você compra um pão assim, que ele vem aquelas bolhas dentro, que é sem massa. Então é isso que acontece se a gente não tirar esse gás que fica dentro da massa, né? A gente faz aquela costurinha para ele não se abrir. Olha que lindo, gente. Olha isso. E esse pão eu vou fazer diferente desse aqui. Esse aqui eu vou fazer ele como se ficasse em fatias. Na hora dele assar vai ficar lindíssimo. E como eu faço isso? Uso uma faca normal de corte, pode ser uma de serrinha, e eu fatio o pão para ele crescer já assim. Então eu deixo aqui 2 dedinhos na hora de cortar. Dá uma ajeitadinha. E agora a gente transfere esse pão com cuidado para a forma. Prontinho. A gente vai deixar esses 2 pães descansando. Olha que lindo que os nossos pães ficaram. Eles cresceram bastante, até um pouquinho mais acima da forma. E agora que eles estão assim, a gente já vai levar ele para assar. Mas primeiro eu misturei uma gema e uma colherzinha de leite pra gente pincelar e deixar o pão com aquele brilho, sabe? Que parece um verniz em cima na casquinha do pão. Então é isso daqui que faz esse verniz e fica uma delícia. Então vou passar aqui junto com vocês. O pão ficou no forno por 28 minutos e olha essa belezura aqui. Gente, ficou a coisa mais linda e o cheiro que tá aqui em casa, vocês não fazem ideia. Parece que é uma padaria, tá? Agora eu vou desenformar eles e cortar pra vocês verem como ficou. Vou cortar esse daqui porque esse aqui é mais bonito, né? Esse aqui todo mundo já vê um pão normal, mas esse daqui, lindo demais, né? Olha a maciez desse pão. Gente... olha isso, que perfeição. Olha essa maciez, gente. Me diz se não vale a pena fazer um pão caseiro em casa. Se você gostou dessa receita, já se inscreve no canal que eu vou amar ter você por aqui. E me diga nos comentários o que achou depois de fazer esse pão, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de fazer, tá? Porque fica, ó, dos deuses. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!